O apóstolo Paulo, na ilha de Malta, ele passou por uma situação. Passou pelo naufrágio, quase todo mundo morreu, mas graças a Deus não morreu ninguém. E a situação que ele passa na ilha de Malta foi quando todo mundo se ajuntou para acender uma fogueira. E nessa fogueira, o apóstolo Paulo, ele foi pegar uns gravetos. Ele pega uns gravetos, pega umas lenhas e joga na fogueira. Naquilo que ele joga a lenha ou os gravetos na fogueira, uma víbora pica a sua mão e gruda. Ela fica grudado na sua mão, uma víbora. E esta víbora é uma víbora venenosa que, se for picado, morre aí com 10 minutos, 15 minutos, dependendo da quantidade do veneno que é injetado. Os bárbaros que viram isso, os homens que estavam ali, eles falaram: olha, esse homem quase passou pela morte agora, mas a morte ainda cerca ele. Certamente esse homem é um assassino, ele fez coisas terríveis, é por isso que ele está pagando esse preço muito alto. E ali eles comentaram entre eles, Paulo sacudindo a cobra, a víbora, no fogo para que ela morresse. E os outros que estavam ao seu redor, esperando para ver se Paulo ia morrer. Passou minutos, passou-se horas, e de repente um começou a olhar para o outro e falar: certamente ele é um Deus. Porque uma víbora como essa, picar a mão dele e ele está aí, como se não tivesse nada acontecido, certamente é um Deus. Moral da história: a víbora pode até picar você. A víbora pode até soltar todo o veneno possível. Pode grudar na sua mão. Mas você não vai morrer. Quem vai morrer vai ser a víbora. Por quê? Porque quando Deus tem plano e um propósito na vida de alguém, como teve na vida de Paulo, Paulo estava ali com um objetivo, com um propósito. E o propósito de Paulo ali, que Deus ali já estava operando, era para ir para Roma, porque lá em Roma Deus tinha uma obra lá de salvação na vida dos guardas, de governador, na vida de homens que estavam ali em Roma. Paulo precisava ir para lá. Passou pelo naufrágio, foi para a ilha de Malta, ameaça de morte, chicotado e tudo mais. Mas aqui me chama a atenção foi a víbora picar Paulo e Paulo não sentir nada. O veneno estava sobre a víbora, mas não aconteceu nada com Paulo. Eu aprendo aqui uma lição que, mesmo com tantos problemas, com tanta dificuldade, mesmo a gente achando que Deus não está com a gente, mas Deus está. A circunstância ali do naufrágio, cobra picando, sendo preso, levado a Roma para ser preso, por crime que não cometeu, o único crime, assim, não é crime, né? Pregar a palavra de Deus não é crime, mas existem alguns países que é crime. Ele anunciando o reino de Deus e pagando preço alto por causa do evangelho de Cristo. Assim muitas vezes é nós, aqueles que pregam a palavra, que anunciam o reino, que fala de Cristo, que fala que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus leva para o céu. Esses aí muitas vezes passam por situações a qual as pessoas até duvidam que se Deus é na vida da pessoa ou não. Porque quando as coisas estão dando certo, todo mundo fala: é Deus está na vida dele ou Deus está na vida dela. Mas quando as coisas estão dando errado, as pessoas também falam: Deus não é com ele. De qualquer maneira, vai falar. De qualquer maneira, vai questionar, falar alguma coisa da sua vida. Mas não importa se as víboras vai picar a sua mão, se vai lançar veneno, se vai te picar. O importante é como você vai lidar quando a víbora te picar, quando a cobra te picar. Ou você vai jogar, sacudir a cobra no fogo, ou você vai simplesmente estar inútil. Não vai acontecer nada com você. Porque você tem tanto Deus na sua vida, porque você está focado naquele versículo. E colocar a mão sobre as enfermidades e os curarão.
E se por acaso tomar alguma coisa mortífera, não fará dano algum. Se eu não me engano, eu acho que é em Mateus que fala. E se por acaso for picado por serpente, por escorpião, não fará mal algum. Porque quando você tem Deus na sua vida, a serpente ela pode até te picar, fazer mal para você. Ou tentar fazer mal para você. Mas não consegue, sabe por quê? Porque você está alicerçado. Você está firmado, você tem Deus na sua vida. Mesmo que as coisas não estão dando certo, mesmo que as coisas não estão fluindo, mesmo que as coisas não estão acontecendo da maneira que eu deveria acontecer. Mas lembra, Deus é com você. Lembra-se disso. Deus é contigo. Não importa a situação que você passa, a situação que você está vivendo, que você está passando. Creia que Deus ele tem poder de fazer milagre acontecer na sua vida. Não importa as cobras que já apareceu na sua vida, não importa as frustrações que você já passou, as decepções que você já enfrentou. Segue em frente. Segue em frente. Porque o propósito de Deus na sua vida ainda está de pé. Segue em frente. Só segue em frente porque o que Deus falou para você, Ele vai fazer. Existem coisas que você vai ter que passar. Existem coisas que nós vamos ter que passar que a gente não compreende o porquê. O porquê isso, o porquê aquilo. Paulo estava ali numa missão, mas a missão foi dolorosa. Poderia ser ido para lá de outra forma, mas ele foi de uma forma ruim. De uma forma onde qual ele sofreu naufrágio, passou fome. Foi parar na ilha Malta. Sofreu ali. Mas ali o seguinte, quando chegou naquela ilha, Deus operou milagres através na vida de Paulo. Pessoas foram curadas, pessoas foram libertas, pessoas teve encontro com Deus naquela ilha. Assim é com você. Às vezes tem coisa que está acontecendo na sua vida que você não entende. Mas a sua vida será um testemunho para resgatar e transformar outras vidas. A sua vida será um testemunho pelaquilo que você viveu, pelaquilo que você passou. As lutas que você enfrentou. O testemunho vai ser grande. Então suporta a picada da serpente. Suporta a picada da víbora. Suporta. Por quê? Porque no final de tudo isso, desse processo, a cobra, o veneno não vai fazer efeito. Pode envenenar todo mundo contra você, pode se levantar todo mundo contra você. Não vai fazer efeito. Porque você já se tornou-se autoimune ao veneno. Tantas coisas que você passou, é mais uma picada. É mais uma víbora. É mais uma cobra. Fica tranquilo. Não vai acontecer nada, porque quem vai morrer vai ser a serpente. Paulo sacode a serpente no fogo. Todo mundo olhando, achando que ia morrer. Vai morrer, não, vai morrer, vai morrer. Tem gente achando isso de você. Achando que você vai morrer. Achando que você não vai aguentar, que você não vai suportar, que você vai morrer. E na realidade, todo mundo está esperando a sua morte. Mas você está aí, ó, firme. Firme, de pé, caminhando. E as pessoas procurando entender. Não aconteceu nada? Não aconteceu nada com ela. Não aconteceu nada com ele. Olha lá, está caminhando, está de pé. Está prosseguindo, está caminhando. E ali foi algo da parte de Deus que aconteceu para que o nome do Senhor venha a ser glorificado naquele lugar, através da vida de Paulo. Vidas ali teve encontro com Deus naquele lugar. Vidas foi transformado. O processo foi doloroso, mas vidas foi transformado através da situação de Paulo naquela ilha de Malta. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarda, que Deus te livra. Compartilhe o nosso vídeo. Ajude a palavra de Deus a chegar nos lugares onde a gente não consegue chegar. Compartilha, nos ajude, se inscreva no nosso canal, tá bom? E não permita que a víbora te destrói. Permaneça focado em Deus. Deixe exalar todo o veneno possível, se quiser, não tem problema. Mas você continua de pé, olhando para o alvo, olhando para Cristo. Que Deus te abençoe e até a próxima.